Ok? Então, assim, como psicóloga, eu vejo o impacto que uma comunidade unida pode fazer no desenvolvimento de uma criança. Né? Então, assim, existem pesquisas que demonstram que as crianças que elas se sentem pertencentes, elas são mais resilientes. Eu estava falando numa palestra, numa escola esses dias, que as crianças, né, hoje em dia, atualmente, elas estão muito frágeis a tudo que atinge elas, né? Um xingamento, um deboche, né? Alguma brincadeira, às vezes de mau gosto, e as crianças estão muito frágeis, elas não estão resilientes. E é disso que a gente está falando aqui. Esse senso de pertencimento ajuda a criar essa resiliência nas crianças, né? E habilidade social. Elas precisam desenvolver essas habilidades e elas só vão desenvolver quando elas estiverem em campo para desenvolver, no meio dos amigos, no meio dos pares, né, que a gente fala, que são as crianças da mesma idade, ou da idade ali um pouquinho mais velha, um pouquinho mais nova, mas isso elas precisam treinar, isso é treino. Né? A questão da timidez, isso tudo é treino. Não é isso? Então, assim, elas precisam estar ali para praticar essas habilidades. Então, assim, que tal? Pensa aí, que tal você se inscrever? Você pensou em, talvez em alguém que não participa de nada? Eu já tive pacientes que na hora que eu perguntei, é, você participa? Que atividade extra que a criança faz? Ela faz alguma coisa? Não, só escola. Não faz uma natação, não faz um inglês, não faz um jiu-jitsu, um judô, não, um karatê? Não, não faz nada. Então, assim, às vezes nem brincar na rua tá brincando muito, fica dentro de casa. E a gente volta naquele antigo assunto que a gente tem falado. Às vezes é uma coisa só digital, só virtual. Conhece um monte de coleguinha, mas tudo pela tela do celular ou do tablet. Entende? A habilidade social a gente aprende no olho a olho, né? A desenvolver isso tudo é no olho a olho. A tela não vai ajudar com isso, né? Então, assim, que tal você que está pensando aí realmente não participo de nada? Que tal você procurar aí na sua comunidade, né? Perto da sua casa, se tem uma escolinha ali de futebol para o seu filho, se tem uma escolinha ali de vôlei. Né? Eu estou falando assim porque eu conheço, né? Alguns pacientes eles me relatam: eu faço vôlei no programa da prefeitura, eu faço ginástica rítmica no programa da prefeitura. Então, assim, eu estou falando esses aqui porque a gente sabe, né, que tem alguns programas já e isso é muito importante, né? Se tem na comunidade, gratuito, olha que perfeito. Né? Se tem aí perto da sua casa, dá uma olhadinha. Eu sei que perto da minha casa tem um de karatê. Entende? Olha que bacana. De natação. Então, assim, a gente vai, às vezes, mudando, né? A estação mudou, ficou frio, sai da natação, vai para o esporte. Tem algumas piscinas aquecidas, né? Então, não precisa sair no frio, pode continuar. Né? Eu tenho alguns pacientes do Botafogo e Copacabana que tem a piscina aquecida aqui em Paracambi também tem. Então, assim, não tem desculpa. A gente sabe de muitas atividades no município de Paracambi, no município do Rio de Janeiro, nos bairros ali na vizinhança, que tem, a oferta está aí. É só ter um pouco de disposição, de procurar e de entender que isso ali não é só para passar o tempo. Isso ali é desenvolvimento. Desenvolvimento da criança, social, físico, coordenação motora, tudo isso é muito importante. E isso é como eu estou falando, divide um pouco desse peso que às vezes fica só sobre a mãe. Esses ambientes que a criança circula ajuda você a criar o seu filho, né? E aí, veja bem, a gente às vezes fica preocupado dele estar em contato com pessoas que têm valores e princípios diferentes, vocabulário diferente, que fala coisas que você não aprova, não concorda, mas veja bem, a partir do momento que você deu como base, como alicerce uma educação e deu valores, e deu princípios, ele pode sim estar nesse lugar porque ele sabe que o que ele aprendeu não é aquilo. Entende? Ele vai ter essa resiliência psicológica, emocional, de não ser influenciado negativamente por aquele ambiente. Às vezes também não adianta colocar a criança numa bolha,
Porque ao redor tem pessoas que discordam da minha opinião, têm opinião diferente sobre um assunto ou outro. A criança não vai conseguir ficar nessa bolha por toda a vida. Ela vai ter que ir até fora de casa, né, das quatro paredes da casa, e ela vai encontrar outras situações. E aí é imprescindível, importantíssimo que ela esteja pronta para isso, né?